Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso convidado especial é o Eduardo Freitas. Tudo bem, Eduardo? Olá, tudo bem, Grazi? Como vai? Tudo jóia. E o tema de hoje é radiestesia sensitiva. Então, para a gente começar sobre esse tema, eu gostaria que o Eduardo explicasse um pouquinho para nós o que é essa radiestesia sensitiva. Então, eu vou te conceituar um pouquinho o que que é radiestesia, o que que é radiônica, no que compõe esse conceito da radiestesia sensitiva. Mas, falando mais especificamente em radiestesia, o que que é? Que às vezes as pessoas acham que é algo místico, algo mágico, enfim, né? Mas, na verdade, é bem simples. A palavra radiestesia, ela vem de rádios, que é frequência, e esteses, que é sensibilidade. Então, radiestesia é a sensibilidade à frequência. Tanto que a palavra anestesia é sem sensibilidade, ou seja, an, um prefixo de negação, né? E esteses, sem sensibilidade, só para ilustrar. Mas então, radiestesia é a sensibilidade a frequências. O que eu entendo é que todos nós fazemos radiestesia o tempo todo. Todos nós estamos sentindo o tempo todo. Porque a gente parte de um princípio que tudo é formado a partir de onda, a partir de frequência. Esse universo físico, todo esse universo físico, isso é o que nos indica a física quântica, a mecânica quântica, através dos experimentos da fenda dupla, entendimentos de vácuo quântico, etc., é que esse mundo físico ele é colapsado a partir de uma onda, a partir de uma inteligência, a partir de uma frequência. Digamos assim, é onde o jogo está sendo jogado, é lá nesse campo da onda, da frequência, que ele colapsa esse mundo físico. Então, esse mundo físico é apenas uma manifestação do que está acontecendo nesse mundo energético. Simplificando, quando a gente se lembra lá no nosso elétron, que vai ter o próton, né, no nosso átomo, né, que vai ter o próton, elétron, o nêutron, se a gente entender o elétron, assim, vulgarmente a gente entende que é uma frequência, que ele está vibrando. Então, seria fácil a gente entender que o nosso corpo ele é uma frequência, ele é uma onda, ele é uma vibração. Se colocar, por exemplo, essa xícara e colocar um laser aqui, isso aqui está vibrando, isso aqui não está parado, né? Então, a unidade intrínseca disso aqui não é a partícula, é a onda. Nesse sentido, é que como nós somos frequência, a gente consegue acessar as informações o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? De repente, é muito comum as pessoas, por exemplo, chegam no lugar, eu estava legal e de repente chego no lugar e não me sinto bem, já me senti um pouco pesado, ou de repente me sinto bem, me sinto eufórico, né? Ou então de repente estou conversando com uma pessoa e ela está me falando por A mais B mais C, aquilo ali parece coerente, parece lógico, mas eu olho, alguma coisa não está batendo legal, né? Entende? Uhum. Então, é essa sensibilidade além da matéria, além do que a gente enxerga, do que a gente ouve. E o que eu afirmo dentro do meu conceito é que todos fazemos radiestesia o tempo todo, né? Um outro exemplo, por exemplo, eu tenho uma conexão, digamos, muito forte com a minha mãe. Minha mãe está a 1.000 quilômetros de distância. De repente, ela se sente mal lá e eu sinto aqui. Talvez eu não possa ter, não tenha consciência disso, mas às vezes eu sinto isso. Se relata muito isso gêmeos, por exemplo, né? Gêmeos que um sente uma coisa, outro sente outra. Então isso, grosso modo, seria radiestesia, essa capacidade que a gente tem de acessar as informações, né? Pois, Então, assim, a gente vai acessar essas informações, então, através de uma frequência. Podemos uhum, dizer assim, através de uma sim, frequência, a gente consegue fazer, acessar essas informações. E o que exato. isso poderia nos beneficiar? O que a radiestesia vem a nos beneficiar? Ah, sim. Então, eu diria que a radiestesia ela pode nos beneficiar ou ela pode nos ferrar, digamos assim. Porque, entendendo esse conceito de frequência, na verdade, o entendimento é que a gente colapsa a nossa realidade a partir dessa frequência, a partir dessa onda. Então, se eu estou operando numa frequência desorganizada, eu vou colapsar um entorno desorganizado. Se eu estou vibrando numa frequência harmonizada, o meu entorno começa, porque é uma questão de ressonância, né? Então, se eu estou Uhum. harmonizado, o meu entorno, né? Não sei se tu já passaste por esse momento na tua vida que tudo flui, dá tudo certo, tá tudo bem, né? Que tu tá ok, e as coisas vão se organizando e quando vê aquilo que parecia impossível acontece, né? Por quê? Porque tu tá vibrando numa frequência que o entorno vai se harmonizando, se ajustando e o teu cenário
fica assim. Agora, a contrapartida também, o oposto também. Às vezes eu estou super mal, não estou legal, estou negativo e tal, né, fica tudo mais ou menos um caos, né? Então, a ideia é que quando a gente se harmoniza, quando a gente entra numa frequência harmonizada, a gente equaliza as coisas, resolve as coisas, né? E a radiestesia como terapêutica é isso, é acessar a informação e reorganizar a informação, né? Então, para isso, tem aquele segundo conceito que a gente estava falando, que eu te disse que é o conceito da radiônica, que a radiônica, ela é a emissão da frequência, né? Então, radiestesia é acessar a frequência, radiônica é emitir a frequência. Uma técnica que eu acesso a informação, percebo como é que ela está e faço ações para reorganizar essa informação, né? E isso pode ser, a gente pode tratar qualquer questão, quer seja de ordem física, emocional, espiritual, econômica, relacionamento, enfim, porque nós entendemos que tudo é frequência, tudo é um programa. É como se fosse um computador. Tu acessa um programa que tá com algum problema, um vírus, alguma coisa, tu resolve aquela questão e ele passa a rodar bem de novo, né? Então, E esses são os conceitos de radiestesia e radiônica. como que funciona para esse acesso? Por exemplo, quem está olhando agora, como que isso se faz? Ah, sim. Então, no meu caso, eu trabalho com uma técnica que eu me utilizo de um pêndulo, né, que seria um instrumento assim, né, tem vários tipos de pêndulos, e eu me utilizo de réguas radiestésicas, que são esses modelos aqui, que nada mais são do que conjuntos de respostas, né? Então, a ideia geralmente a gente define que se eu fizer uma pergunta e o pêndulo vier para a direita, a resposta é sim, e se ele vier para a esquerda, a resposta é não. Isso aqui é só um tipo de instrumento, existem vários tipos de instrumento, né? O conceito é que, através do estudo, do entendimento, da prática, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu acesso essa informação, faço a pergunta, e o meu sistema nervoso ele vai se retesar e o pêndulo vai vir para cá ou vai vir para lá. Ou seja, eu acessei a informação e a partir dessa conceituação o pêndulo vai ir para lá ou vai ir para cá e eu vou saber se é sim ou não. Tá? Esse é um conceito simples. O outro conceito é esse que eu te falei, que eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto de várias respostas. Então, aqui está toda a técnica, né? Então, eu faço a pergunta, balanço o pêndulo e ele vai me indicar qual a resposta, né? Mais ou menos como se fosse um Windows. Então, mas é como eu te falei, isso é apenas uma... Na verdade, nós fazemos radiestesia o tempo todo. O tempo todo a gente está sendo, né? Não sei se já ocorreu contigo, mas de repente eu vou fazer um negócio e eu tô com uma intuição de que não é para ir naquele negócio, entende? Isso é radiestesia. Ou seja, racionalmente, de repente eu tenho intenção, já marquei, né, já organizei, mas intuitivamente eu sinto uma coisa que, aquilo ali não é para fazer. E muitas vezes eu vou e me dou mal, né? Por isso que a gente fala, aprenda a seguir a sua intuição, porque ela não erra, porque essa tua intuição é como se fosse essa nossa relação com esse campo de informação, né? Se fala muito nisso, nesse campo, né, que existe de informação. Então, essa é a ideia. Esse Então, acesso, né? exatamente. Mas, como eu te falei, fazemos radiestesia o tempo todo, para bem ou para mal, né? Acessamos o tempo todo. E, então, a única diferença é que eu vou me servir de uma técnica. A radiestesia tradicional, antes ela dizia que, por exemplo, era esse instrumento aqui que entrava em contato com a frequência. Então tem vários tipos de pêndulo de metal, de madeira, disso, daquilo, cada um entrando com várias frequências e tal. Isso num conceito mais antigo. Hoje a gente entende que isso aqui não é um instrumento, não é isto aqui que entra em contato com a frequência, e sim a pessoa mesmo, entende? Então isso aqui é só um instrumento para mim verificar se ele vai para lá, se ele vai para lá. Eduardo, e voltando à questão que a gente estava comentando sobre a radiestesia sensitiva nas pessoas, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais, abrangesse um pouquinho mais sobre esse trabalho voltado para as pessoas. Certo. Tu fala mais desse conceito que nem eu te falei no começo. A radiestesia sensitiva Exato. reúne três conceitos, né? Que seria radiestesia, capacidade de acessar, radiônica, capacidade de interferir, e o conceito que a gente define como captação psíquica. A captação psíquica, ele é um conceito que ele vai tratar do aspecto reencarnatório. A captação psíquica ela é uma técnica que ela deriva da apometria, que deriva do espiritismo, do kardecismo, né? Então a apometria ela nasce lá no meio kardecista
e ela passa para e ela avança, digamos assim, para a captação psíquica. Já diga-se de passagem que hoje eu me considero uma pessoa arreligiosa, né? Eu venho desse meio do mediunismo e dessas coisas todas, estudei muito, mas hoje eu me considero religioso. Eu prefiro entender o universo de uma forma mais científica, mais, né, racional, digamos assim, que faça sentido, enfim, não no místico. Então, a ideia da captação psíquica é que nós temos vidas passadas que elas ainda estão vibrando e estão nos atrapalhando. É o conceito kármico que a gente comumente vê por aí. O que é o conceito kármico? Alguma questão que eu tenho lá atrás que ela se manifesta novamente para que eu resolva ela, né? Então, a gente entende que existem personalidades múltiplas, que, por exemplo, Eduardo, eu sou um espírito, digamos assim, ou uma inteligência, ou uma consciência, que está personificado como Eduardo. Não, isso aqui não é o que eu sou de fato, mas eu estou personificado dessa forma. E em outras vidas eu vim personificado como João, como Pedro, como já matei, já morri, já, enfim, né? Então eu tenho várias outras personas. E se tem alguma questão que lá atrás ela não está resolvida, ela acaba se manifestando aqui. Então, essa é a ideia. Então, muitas vezes, uma doença física, uma doença emocional, uma doença psiquiátrica ou alguma coisa que se manifesta, não é algo que é desta vida, que é desse projeto, que tem a causa aqui. Ah, tem a causa num trauma que eu vivi nesta vida. De repente, muitas coisas, comportamentos ou até questões físicas, elas têm causa em uma outra vida, que ainda está vibrando, né? Então, de repente, eu tenho uma doença lá numa outra vida por conta de alguma coisa que eu fiz, que eu não consegui resolver, ela se manifesta novamente. Esse é o conceito kármico, né? Então, tem muitas coisas que se manifestam nesse nosso projeto encarnatório, nessa nossa realidade, que não são desse momento, que não são desse tempo, são coisas de outro tempo. Então, a captação psíquica é uma técnica que ela consegue acessar essas inteligências, esclarecer essas inteligências, resolver essas questões e elas param de vibrar. É como se fosse um software que tem um hardware, que é o que nós somos, né? Essa parte física, e tem vários softwares rodando. Então, a gente vai reorganizar esse software para que ele rode ok, ou ele não precise rodar mais, porque ele já teve o seu tempo para rodar, né? Mas na prática, como que isso vai se acontecer? Por exemplo, digamos nos imóveis, né? Digamos que eu tenha um imóvel que por exemplo, eu quero vender este imóvel. Eu posso querer vender o imóvel, mas de repente tem uma vida passada minha que eu posso já ter morado aqui ou alguma coisa assim que é apegado a esse imóvel. Então ela é uma consciência, ela é uma inteligência que por mais que eu queira vender, ela vai dar contra, né? Então, ela vai desorganizar essa informação. Mais ou menos naquilo que a gente já falou no começo. Ele desorganiza, ele desarmoniza, ele dá um jeito de que a coisa não aconteça, né? Ou, então, por exemplo, um tratamento de uma pessoa. Digamos que numa vida passada, eu fui um cara que falava tudo o que eu queria e o rei veio e me matou, por exemplo, né? Isso era muito comum antigamente. Então, nessa vida, eu tenho boas ideias, digamos que eu conversando com um amigo meu, eu até consigo me expor e tal, mas eu chego num grupo de 2, 3, 4 pessoas, já fico tímido, já não vai, já não rola e tal. Por quê? Não é uma vivência que eu tive desta vida, não é uma experiência dessa vida que me traumatizou, é uma experiência de uma vida passada que me traumatizou. Então, enquanto eu não acessar essa informação e não resolver isso, eu vou continuar com esse comportamento aqui, né? Então, essas personas, essas personalidades múltiplas, elas se manifestam muito, 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 né? Então, e vai depender do nível de harmonização que eu tô. Quanto mais harmonizado eu tô, menos elas se manifestam. Quanto mais desorganizado eu tô, mais elas se manifestam, né? Ou seja, nesse exemplo que tu deu, então pode ser que alguma coisa está acontecendo para a pessoa neste momento de vida, que é uma das personas que não foi bem Exatamente. auxiliada. Exatamente. Exatamente. É. E é interessante porque essas personas elas podem ser acionadas por gatilho. O gatilho pode ser um cheiro, o gatilho pode ser um tom de voz, o gatilho pode ser por exemplo, estou super bem, de repente entra uma pessoa que eu nunca vi na vida e de repente eu me sinto irritado, entende? Quer dizer, poxa, como assim? Eu estava legal, eu estava bem.
O que aconteceu, que botão que essa pessoa aqui acionou, que de repente eu já sou outra pessoa, entende? É como se fosse um outro Eduardo que está ali, não é mais aquele Eduardo de 1 minuto atrás, entende? Então nós podemos alternar essas personas de acordo com os gatilhos, né? Então esse... Entendi. E às vezes também a pessoa tá, enfim, me veio na mente agora, o pessoal que faz terapia há muito tempo e às vezes Uhum. tenta buscar uma informação de que tem uma determinada atitude naquele momento de vida do passado, que pode ser um passado que já foi há muitos anos atrás, um processo reencarnatório. Ah, sim, há Isso. muitos anos atrás dessa encarnação e há muitas encarnações atrás. E dentro do conceito, né, para nós a gente trabalha com o conceito que tempo e espaço não existem, né? Tudo é aqui, tudo é agora. Então, a gente acessa informações de zilhões de anos para trás, coisas muito, né? Desde até de momentos que nós tínhamos outros modelos que não esse modelo aqui humano, né? Porque a gente está aqui, mas nós temos, né, só o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, quer dizer, e é um planeta, né, é uma criança ainda e tal. Então, a coisa é muito vasta, é muito grande. Mas claro que tudo está dentro de uma grande engenharia, né? Ou seja, nesta vida aqui, eu não vou acessar tudo que eu tenho para limpar. Isso seria até ilógico, não entraria em colapso esse sistema, entende? Nessa vida existe uma programação que eu vou, tem algumas coisas que eu vou conseguir tratar e outras não dá, porque senão eu, né, não, esse sistema aqui, esse hardware não se sustentaria, né? Mas é bem interessante isso, porque esses gatilhos se manifestam a cada momento. Agora eu estou vivendo uma situação que está ok, mas de repente daqui a 2 anos eu estou vivendo um outro momento, numa outra onda, numa outra frequência. Naquele momento lá eu vou acessar alguma coisa que eu tenho que resolver, que nesse momento eu não acesso, né? Então é tudo uma grande engenharia, né? Se organiza. Que loucura, Eduardo, isso. Uhum. Mas faz sentido, né? Então, as Sim. pessoas, quando elas tendem a procurar radiestesia, elas estão procurando resolver, não as personas delas, mas estão procurando resolver uma vibração. Ah, sim. Normalmente é mais simples assim. A pessoa me procura porque, eu tô com um problema no meu relacionamento. Eu tô com um problema que parece que nada dá certo. Eu tô com um problema que eu tenho uma questão aqui física no meu joelho que eu não consigo resolver. Eu tô com um problema. São coisas bem práticas, né? Na verdade, a grande maioria das vezes as pessoas nem imaginam que tenham essas personas, né? É que isso faz parte da técnica que eu trabalho. Mas as pessoas me procuram por questões cotidianas, corriqueiras, que é o que está se apresentando, né? Então, uhum. Tá certo. Como tu disse, né? Às vezes a pessoa nem imagina que tem outras pessoas. Não, sim. Isso, na maioria das vezes, esse assunto é muito novo. A pessoa diz, nossa, mas isso existe, né? Isso é muito novo, né? Para quem Uhum. tem suas casas, trabalho, também pode fazer essa parte de radiestesia, né? Sim, sim. Na verdade, geralmente quando se ouve falar em radiestesia, geralmente se faz o link com aquela imagem do sujeito procurando água com as varinhas, né? Então, já deve ter visto em algum lugar. Então, os antigos, rabidomancia, radiestesia antiga, dizia mais respeito a essas questões, assim, da parte da moradia, onde construir, aonde tem energias que não são interessantes, né? O Feng Shui, por exemplo, trabalha muito com isso, com essa questão das energias, dos veios subterrâneos, etc. Então, a radiestesia é muito mais comum as pessoas associarem a radiestesia com cura de imóveis, né, do que propriamente com tratamento de pessoas, né? Como eu estava te falando, além dos imóveis, eu também sou terapeuta e trato pessoas com radiestesia. Mas é bem interessante, porque muitas vezes tem pessoas que me procuram que elas dizem, nossa, às vezes eu tô dirigindo para minha casa, daí eu tô pensando, nossa, vou chegar em casa, vou fazer isso, aquilo, aquele outro, tal, 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 tal. Aí entro na minha casa, me dá um cansaço que eu pego, olho para a poltrona, o controle e fico ali, né? E tal. Então é como se a casa fosse pesada. Ou então, de repente, a pessoa não está conseguindo dormir direito, não está muito legal, ou está adoecendo, então a casa está muito acelerada, digamos assim. Então a gente consegue identificar esse imóvel
e reorganizar essa frequência para que seja um imóvel mais saudável. E da mesma forma em relação a negócios, né, a empresas, né? Que é bem interessante em empresas, quando a gente vai fazer uma harmonização, que muitas vezes tem colaboradores que não conseguem, porque naquela frequência desorganizada, tem um colaborador que ele está ok, para ele está ok porque ele não está legal, né? Agora, tu muda a frequência, tu harmoniza, aí os colaboradores que não estão naquela frequência, eles não conseguem, eles saem. E aí entram outros em outra frequência, né? Da mesma forma, clientes, né? Tu começa a acessar clientes com outro padrão vibratório, mais bem resolvidos, mais bem organizados, né? Imóveis para venda, por exemplo. Às vezes a pessoa está acessando, mesmo que ela veja um anúncio no jornal, sabe? Um anúncio em algum lugar. Ela entra em contato com essa frequência. De repente, se a casa ela está muito pesada, a pessoa, inconscientemente, ela já está sentindo isso, né? Então, é uma questão de ressonância, uma questão de vibração. Então, quando tu coloca um imóvel numa frequência harmonizada, ela entra em ressonância com outro tipo de energias, outro tipo de coisas. E aí o cenário, né, ele muda, né? Mas volto a te dizer, não tem nada de místico nisso. Isso aqui é tudo física quântica, mecânica quântica, né? Então, não tem nada de Sim, místico, né? tem um estudo por trás disso, né? E assim, interessante que tu falou isso. Para quem está te olhando, isso é feito à distância? Ou, por exemplo, você tem que ir ao imóvel? Ah, não, não, não. Na verdade, não precisa ir ao imóvel. A radiestesia mais antiga, mais tradicional, tinha que ir até o imóvel, tinha que usar alguns gráficos, algumas pedras, algumas frequências. Eles falam também de geopuntura, né? Quer dizer, colocar algumas agulhas, digamos assim, alguns bastões assim no imóvel para fazer as curas, digamos assim. Mas hoje o que a gente entende é que não tem essa necessidade. Existe um conceito que é um conceito bem interessante que se chama emaranhamento quântico. Que o emaranhamento quântico é quando digamos assim, eu me utilizo de um testemunho. Vamos supor assim. Por exemplo, isso daqui é um boneco de acupuntura, né? Um boneco de acupuntura, que tem os pontos ali para estudar. Se eu, por exemplo, estiver atendendo o João e eu colocar o nome João aqui, vai ocorrer uma coisa que se chama emaranhamento quântico, que todos os átomos, os elétrons desse boneco emaranham com o elétron do atendido, né? Isso já é estudado, tem pesquisas, tá, científicas sobre isso. Então, tudo que eu fizer aqui, por ressonância, o João vai receber lá. É o mesmo conceito do voodoo, do antigo, velho e bom ou mal, sei lá, voodoo, né? Tá? Então, é o mesmo conceito, por incrível que possa parecer, isso daqui é estudado com experimentos científicos e tal. Então, hoje a gente percebe que não tem a necessidade do cliente ele vir até o consultório ou de eu ir até um imóvel para fazer, né? Eu já fiz radiestesia de imóveis em outros países, né? Enfim, outras cidades, até aqui mesmo em Florianópolis, onde eu resido, eu só vou na casa da pessoa se é para a gente tomar um café ou falar a mesma linguagem, alguma coisa assim. Mas não tem necessidade, porque através da planta baixa do imóvel e do mapa, eu consigo acessar o imóvel, fazer as curas e as organizações aqui, por ressonância ele vibra lá, né? Então, não existe hoje, se entende que não existe a necessidade dessa presencialidade, digamos assim, né? Bem interessante Uhum. para perguntar Uhum. para quem está olhando daqui a pouco, eu quero me contatar com o Eduardo. Não precisa Uhum. vir aqui, o Eduardo não vai vir, Sim, pode fazer de lá, né? Assim como as sim, pessoas também, né? Tu atende as sim. pessoas, até como a gente está fazendo aqui pela web, enfim, né? Sim, sim, exatamente. Geralmente pela videochamada ali do WhatsApp, enfim, como é feito, né? Mas isso existe ainda esse preconceito, essa questão de um bom atendimento é aquele presencial, onde eu vou lá, onde eu vou sentir as coisas e tal. Mas hoje a gente entende que é como eu te falei, a gente está sentindo tudo o tempo todo, né? Se eu me conectar, se eu fizer um atendimento de alguém em São Paulo, eu me conectar, eu abro a frequência e vou sentir tudo que a pessoa está fazendo ali. E volto a dizer, todos fazemos isso. Só que a única diferença é que eu faço isso com uma técnica, né? Entende? Uhum. Entendi. Então, eu achei Aham. engraçado que tu mencionou ali o boneco do voodoo, né? Que no passado as pessoas falavam isso, mas não deixa, não é que, mas não deixa de ser tu acabar fazendo essa Uhum. transição dessa maneira, né?
Porque a Ah, pessoa sim, consegue sim, sim. mentalizar, né, isso e tá É, no lugar, né? é. Hoje a ciência explica isso, que é uma atividade, e foi uma atividade durante milênios, né? A ciência explica isso, né? Então, é algo que antes era tido como místico, mas hoje é explicado cientificamente, com experimentos científicos, né? Então, e esse é o conceito da radiônica, né? Daquele segundo conceito que é a radiônica. A radiestesia ela trabalha muito com isso daqui, que são gráficos, os chamados gráficos radiestésicos, que são esses desenhos, que são essas frequências, né? Então, quem procurar por radiestesia vai ver esse tipo de desenhos aqui. Então, isso daqui nada mais são do que frequências extremamente harmônicas, né? Então, a ideia é que som é frequência, desenho é frequência, partícula é frequência, como eu te falei, né? Ah, 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 cor é frequência, né? Então, a gente se utiliza de frequências extremamente organizadas, né? Se eu estivesse fazendo alguma coisa para o lado negativo, eu utilizaria frequências desorganizadas. A ideia é que, um exemplo prático, quando, por exemplo, eu chego num lugar e de repente eu sinto que alguém não gosta de mim, né? Eu já fico todo, né? Opa, não tô mais legal. Já não fico relaxado naquele ambiente. Agora, eu chego no lugar e eu sinto que tem uma pessoa que gosta de mim. O que que acontece? Eu não vou ficar assim. Eu fico relaxado, eu fico contente, fico legal, meu sistema está todo funcionando bem, entende? Então, esse é o conceito da radiônica. Aquela pessoa, ela está emitindo uma onda que ou ela está me deixando assim, todo errado, ou ela está me deixando legal, entende? Entende como radiestesia e radiônica são coisas usuais, são coisas corriqueiras, fazemos o tempo todo, né? Verdade. Então a ideia é essa, eu vou emitir frequências, mesmo que seja à distância, ou, por exemplo, eu não gosto de fulano, eu fico sempre desejando mal para o fulano. Pode ter certeza que o fulano está recebendo essa onda lá, entende? Então, da mesma forma, se eu fizer com uma técnica algo que eu posso reorganizar a frequência, essa pessoa, esse imóvel, essa coisa, esse assunto, ele vai estar recebendo da mesma forma, né? Maravilha. Eu queria, esse assunto ele pode ir bem mais a fundo do que a gente está falando Sim, aqui. sim. Eu queria te agradecer, Eduardo, porque a ideia agora seria uma informação para o pessoal entender o que é radiestesia, né? Entender que Sim. existem muitos outros assuntos que a gente pode falar sobre isso e que, para se aprofundar, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou deixar os contatos do Eduardo. Eu te agradeço por estar participando aqui do Uhum. canal e tuas palavras finais. Tá bom, tá bom. Eu que te agradeço essa oportunidade de estar falando a respeito, né? Até porque eu acho que a gente vive normalmente num mundo extremamente materialista, entendendo as coisas apenas com o que a gente vê, com o que a gente enxerga, né? Com esses cinco sentidos mais materiais. Mas os budistas falam, né? Quer dizer, 99% do que está acontecendo não está nesse mundo físico, não está no que a gente enxerga. Então, entender as coisas a partir desse mundo físico é uma coisa quase que ilógica, porque a gente está olhando apenas para o 1%, né? 99% do que está acontecendo, do que está rolando, não está aqui no que a gente vê. Isso aqui é só a manifestação. Então, eu te agradeço, porque é algo que realmente é muito incomum as pessoas entenderem ou procurarem, enfim, mas eu acho que cada vez mais, né? Tá todo mundo passando por perrengues danados, cada vez mais pessoas estão buscando outras visões de mundo, né? Para tentar entender esses processos que estão se passando, né? E tentar viver um pouquinho, transitar um pouquinho melhor nesse mundo aqui, né? Exatamente, Uhum. evoluir. Muito obrigada, Uhum. gratidão a Tá bom. você e até mais, pessoal.